Quando entramos numa situação de conflito, normalmente os primeiros prejudicados somos nós mesmos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão uma situação que aflige, infelizmente, a nossa atualidade. Nós estamos gravando essa reflexão no ano de 2024 e, infelizmente, existem conflitos, guerras entre países no mundo atual. Quem poderia imaginar que a humanidade adentraria o terceiro milênio com mais de 2 conflitos de proporções importantes entre nações? E quando nós olhamos para essas guerras, para esses conflitos entre nações, nós podemos relacionar de maneira extensa os vários prejuízos que surgem para a economia, para as pessoas que estão envolvidas nesse conflito, para as instituições, para a esperança, para os princípios éticos e morais que deveriam estar em desenvolvimento no mundo. Ou seja, esses prejuízos são enormes e é inegável que uma situação de guerra, de conflito armado, é extremamente prejudicial para a humanidade. Agora, precisamos lembrar que se numa escala global esses conflitos são prejudiciais, o mesmo acontece na nossa vida pessoal. Se numa escala planetária, entre as nações, guerras e conflitos trazem prejuízo, igualmente para a nossa vida, para o nosso cotidiano, quando nós adentramos em conflito com o próximo, com o semelhante, nós também incorremos em prejuízos e benefícios. Porque é só uma questão de escala, mas a essência é a mesma. É uma situação em que nós nos colocamos em disputa, em confronto com o outro. E essa situação, a exemplo de uma guerra de grandes proporções, traz prejuízos. E às vezes pode até não ser um prejuízo social de larga proporção, mas pode afetar a nossa vida de uma maneira impactante. Imaginemos quantos conflitos domésticos às vezes não acabam em tragédias, situações de brigas na rua que acabam levando as pessoas a tomar atitudes ou comportamento dos quais elas vão ou se arrepender ou ter que arcar às vezes com altos custos financeiros, com um longo tempo de processos, em função de uma atitude impensada. E a verdade é que todas as vezes que a gente entra em conflito com o semelhante, nós já de cara saímos perdendo alguma coisa. Alguma coisa vai se perder nesse conflito. E isso nos mostra o imperativo, a importância da paz, de sermos não somente pessoas pacíficas, mas também pacificadores. Agora, isso exige uma maturidade maior. Por quê? Quando nós estamos nas situações do cotidiano, às vezes uma situação no ambiente de trabalho, da família, no campo social, nós somos, às vezes, convidados a entrar em conflitos, em discussões, em contendas. E a pessoa, para evitar essas armadilhas, precisa de maturidade. Sem maturidade, é muito comum que a pessoa entre nessas situações e às vezes ela se depara numa situação de conflito que, se perguntar para ela, escuta, por que você entrou nessa situação de conflito? Nem ela mesma se lembra. Alguns de vocês já tiveram aquela situação que você entrou numa situação de conflito e aí, no meio dela, você sente que deveria ganhar, vencer o outro, derrotá-lo de alguma forma. Mas se parar para pensar assim, escuta, por que eu comecei essa conversa? Por que eu comecei essa situação? Por que eu dei início a esse relacionamento? A pessoa, às vezes, ou não se lembra, ou quando se lembra, reconhece que os objetivos eram muito diferentes daqueles que levaram
até a situação de conflito. Então, maturidade é algo fundamental para evitar que nós entremos em situações de conflito, de contenda, que vão nos prejudicar. Agora, essa maturidade não é algo genérico, aleatório, transcendental. Essa maturidade se apoia em dois pilares fundamentais. Não são os únicos, mas são dois dos mais importantes. O primeiro pilar é o pilar do equilíbrio emocional. Porque quando nós estamos tomados pelo medo, pela raiva, pela expectativa negativa, é muito comum que o nosso comportamento, nossas palavras, nossas ações aconteçam de maneira desfavorável a nós mesmos. Porque vamos agir de maneira impulsiva, agressiva, impensada, e pode ser que a gente construa verdadeiras tragédias para a nossa vida simplesmente pelo fato de não estarmos com o nosso equilíbrio emocional em ordem. O segundo elemento é a clareza do que nós queremos, de quais são os nossos objetivos, de uma maneira geral para a nossa vida, mas para aquele contato específico que nós estamos tendo com a pessoa. Às vezes, ignorar ou não ter clareza do que nós estamos buscando nos levam à situação de conflito desnecessária. Às vezes, quando a gente está conversando com uma pessoa, é uma palavra que ela diz, é uma colocação que às vezes é uma colocação infeliz, impensada, mas desperta na gente uma lembrança. E a gente perde a noção de, espera um pouquinho, por que eu entrei nessa conversa? Por que eu estou conversando com essa pessoa? Às vezes a gente começa a conversa com a intenção de trocar as ideias, ou de auxiliar a pessoa de alguma forma, ou às vezes de ser auxiliado, ou às vezes de promover, trabalhar em prol de um objetivo, de um projeto específico. E se esse objetivo estiver claro na nossa cabeça, nós vamos evitar esses desvios de rota que os conflitos frequentemente nos impõem. A gente vai olhar para aquela situação e utilizar, não, espera um pouquinho, o que eu estou querendo é ter uma boa conversa em família. Eu vim para esse almoço de domingo aqui com o intuito de saber como as pessoas estão, poder compartilhar com elas como é que está a minha vida, ter uma experiência positiva. Então, se alguém falou alguma coisa que a gente pode até não ter gostado, que pode até estar equivocado, mas a gente não vai dar ênfase àquilo, porque o nosso propósito, o nosso objetivo é outro. E esse mesmo raciocínio se aplica a situações do trabalho, a situações sociais, a situações conjugais, da gente ter clareza do que é que nós estamos buscando numa determinada situação, e isso vai prevenir que nós entremos em conflitos desnecessários e, na maioria das vezes, inúteis e contrários aos nossos objetivos iniciais. Por isso, devemos evitar, sempre que possível, entrar nesses conflitos. E quando a gente fala de equilíbrio emocional, de entendimento dos objetivos, lembramos que isso pressupõe um autoconhecimento, o entendimento das nossas limitações. Se a gente, por exemplo, entra numa conversa e de repente percebe que as emoções que estão mais sendo desenvolvidas, que mais estão presentes em nós, os sentimentos que a gente está cultivando ali, são sentimentos de raiva, de ódio, de medo, de expectativas negativas, de ansiedade, a gente pode ter certeza que nós estamos entrando numa rota de desequilíbrio emocional. E talvez a simples postura de pedir um tempo, parar com a conversa, poderia evitar que nós nos comportássemos ou falássemos palavras nesse estado de desequilíbrio emocional. Então, essa maturidade, ela nos ajuda a evitar problemas que nós teremos que resolver cedo ou tarde. Se existem conflitos entre nações trazendo muitos prejuízos, os conflitos entre pessoas são igualmente nocivos e nós devemos buscar evitá-los através de uma maturidade que se apoia no equilíbrio
emocional, no entendimento dos nossos sentimentos e na clareza daquilo que nós estamos buscando com cada interação com os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. Vamos ler agora a íntegra do versículo do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11, e Emmanuel toma para o comentário uma parte desse versículo que é bem curtinha, mas profundamente significativa. A parte que ele selecionou nos diz: lança a espada na bainha. E ele intitula o seu comentário: Embainha tua espada. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, em razão das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideias superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e a plantação de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, sacrificando-se sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Uma importante página de Emmanuel, nos lembrando as consequências negativas dos conflitos que às vezes entramos para nós mesmos e a necessidade de evitar entrar nesses conflitos. E o desafio para hoje, a nossa proposta, o nosso convite, é que nós, independente de estarmos ou não numa situação de conflito, a gente comece a desenvolver essa maturidade. Como fazer isso? Em primeiro lugar, pensando no nosso equilíbrio emocional. Se a gente tiver numa situação de conflito, melhor ainda que é uma oportunidade prática, concreta, da gente avaliar o nosso equilíbrio emocional. Se a gente perceber que estamos tomados pela raiva, pela ira, pelo confronto, pelo medo, a gente percebe que está em desequilíbrio emocional e tomemos ações, tomemos decisões para evitar prosseguir nessa interação. Mesmo que a gente não esteja num conflito, vamos pensar sobre as nossas emoções, sobre o que a gente sente, sobre como a gente nomeia, qual o grau de consciência que temos sobre nossas emoções e sentimentos. E o outro elemento, quando nós entrarmos em contato com outro ser humano, lembremos de pensar durante alguns segundos: o que é que eu espero desse contato? Pode ser uma conversa simples, a gente ter claro: não, eu vou interagir com essa pessoa, com esse familiar, com esse amigo, com esse colega de trabalho, porque eu estou querendo só ter uma conversa agradável, saber como é que ele está. Só de pensar nesse objetivo, nesse propósito, nós começamos a evitar essas armadilhas de conflitos desnecessários. Que tenhamos todos uma excelente manhã
ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!